Oi, pessoal, a gente vai dar continuidade naquela atividade do Excel, tá? De programação linear. E aí eu tô gravando esse vídeo aqui para ajudar vocês na execução, tá? O vídeo vai ser curto, a gente vai resolver essa questão aqui, que tá naquela nossa lista que foi passada, que consta no nosso grupo, tá? E a gente vai começar aqui mostrando, né, como é que a gente habilita essa opção aqui do Excel, tá? O Solver. A gente vem em sala, tá? Mas repetindo aqui o passo a passo, vem aqui em arquivo, opções, suplementos. Deixa ele carregar aqui. Aí você vem aqui por padrão mesmo, né? O suplemento do Excel. E aí você pede, você marca essas duas caixinhas aqui, tá? Ferramentas de análise e a Solver. Dá um OK, que ela já vai aparecer bem aqui pra gente, tá? Ó, para gente utilizar essa função, a gente precisa, antes de tudo, né, fazer a modelagem matemática. E aí a gente já havia discutido alguns pontos em sala, é que a gente precisa identificar primeiro quem são as nossas variáveis de decisão, né? A nossa função objetivo e as nossas restrições, tá? Nós precisamos encontrar esses três parâmetros aqui, né? Esses três pontinhos para a gente conseguir fazer a modelagem e aí utilizar a função solver, tá? Aqui essa nossa primeira, né, as variáveis de decisão, a gente na leitura do problema a gente consegue ter a percepção de que o que se pretende fazer é uma maximização de lucro, né, como está sendo colocado aqui, e isso vai ser realizado com base na venda de dois produtos, né, no caso P1 e P2, que serão dois pacotes, né, uma combinação aí de produtos, tá? Então a gente vai ter como variável de decisão, a gente vai ter x1, quer dizer, P1 e P2, né, mas eu vou renomear de x1 e x2, tá? Para a gente fazer o nosso modelo. Em relação à nomenclatura, quer dizer, isso é o de menos, tá? Você pode utilizar aí a nomenclatura que você achar mais interessante. O próximo ponto nosso é identificar a nossa função objetivo, tá? Aqui ele está dizendo que nós temos o lucro unitário dos produtos, né, P1 e P2, tá? E então, isso aqui para a gente já vai nos dar uma noção, né, de como é que essa função de lucro vai se comportar, né? Vou chamar isso aqui de Z, tá? Como sendo a função lucro. Como nós temos o lucro unitário, né, por cada unidade vendida, e a gente sabe que x1 e x2 serão os produtos a serem vendidos, né? Então a gente tem que determinar a quantidade ótima desses produtos. Consequentemente, para a gente conseguir ter a função lucro, basta a gente multiplicar o valor do lucro unitário pela quantidade de produtos, né, a serem vendidos, tá? Então seria 1000 x1, né, porque o lucro unitário de P1 é 1000, tá? E eu vou somar isso aqui com 1800 vezes x2, né? Quer dizer, 1000 unidades de x1, 1800 vezes x1, somado com 1800 vezes x2, né? Eu vou ter a percepção de lucro aqui de faturamento, aliás, de faturamento de lucro, né? Porque é lucro unitário, de lucro dessa empresa, tá? Então aqui para a gente vai ser a nossa função objetivo, quer dizer, é assim que a função lucro para essa empresa funciona, da forma que está colocado aqui. A gente depois vai transformar isso aí num modelo que o Excel consiga entender, tá? O próximo ponto seriam as nossas restrições, tá? Então as restrições para a gente vai estar aquele intuito de tornar a modelagem mais real possível, né? O que nós temos aqui de informação? Nós temos a quantidade de horas que é necessária para produzir tanto P1 quanto P2, né? E que o total de horas disponível é 1200. Então a gente já tem uma ideia, né, que o total de horas gastas para P1 mais o total de horas gastas para P2 não pode ultrapassar 1200 horas, tá? Então tenho aqui 20 horas P1, que a gente está chamando de x1, né? Mais 30 horas de x2, isso aqui tem que ser menor ou igual a 1200, quer dizer, eu não posso ultrapassar
1.200 horas, né? O que mais temos de informação aqui? A gente também tem uma demanda esperada, né? Então, quer dizer, o empresário aqui ele acredita que a demanda de X1, né, para o P1, ela é esperada, espera-se, né, até 40 unidades, tá? Então, menor ou igual a 40. E para X2, espera-se até 30 unidades. Então, menor ou igual a 30, tá? Essas três primeiras restrições, elas competem aquelas restrições técnicas, né, que são informações que o modelo que a questão te dá, né, aquilo que você consegue ter de informação. As duas próximas seriam aquelas restrições de não negatividade, tá? E aqui para a gente elas são importantes, né, pela questão interpretativa. Não faria sentido nenhum eu ter uma produção negativa, quer dizer, isso não se realiza, isso não se concretiza, tá? Então aqui nós temos as nossas restrições, né? O que a gente precisa fazer agora é transformar isso de uma forma que o Excel consiga entender e para a gente conseguir utilizar isso aqui no Solver, tá? Deixa eu aproximar isso aqui. Pronto, aqui, né? Ó, então para a gente fazer isso aqui, como é que a gente procede? Lembrando, né? Toda função que é inserida no Excel precisa sempre ser iniciado pelo igual, né? Para o Excel entender que você vai fazer uma função aqui, tá? Para você proceder, você tem algumas formas, tá? Vou pela forma aqui mais direta. A gente pode colocar, né? A gente vai dar igual, montando essa função aqui, né? 1000 que multiplica x1, tá? Então 1000 vezes, né? O vezes seria o asterisco, tá? x1. O x1 aqui para a gente é a variável de decisão, quer dizer, aquilo que vai estar variando, é aquilo que a gente vai procurar encontrar uma quantidade ótima e uma combinação ótima de produção. Então eu vou colocar aqui esse espaço aqui referente ao x1, tá? Vou clicar mesmo na célula vazia, porque é aqui que a proposta do solver, né, vai mostrar para a gente a quantidade de x1 a ser produzido, tá? Então 1000 vezes x1 mais 1800 vezes o x2, que é esse ponto bem aqui. Então eu dou um Enter. Aqui no caso vai estar zerado, né? Mas a gente já pode fazer uns testes aqui, ó, em termos de produção, né? Quanto é que ficaria o meu faturamento numa situação desse modelo de produção aqui, né? Tá certo? O próximo ponto aqui é montar as nossas restrições. E aí a gente vai se pautar em construir no Excel, principalmente aquilo que está antes, né, da igualdade, digamos assim, tá? Então o que eu vou fazer da mesma forma que eu procedi anteriormente. Eu vou dar um igual 20 que multiplica o x1 aqui e vou somar com 30 que multiplica o meu x2 bem aqui, como está sendo colocado bem aqui, né? 20x1 mais 30x2, tá? O menor igual eu vou colocar aqui do lado só por questão de organização. E aqui seria a nossa quantidade máxima a ser alocada entre esses dois bens, tá? Aqui eu vou ter x1, então igual x1, Enter, né? Menor igual também, tá? 40. Aqui agora é x2, ó, espaço vazio, tá? Menor igual a 30. Idem para as duas últimas situações, tá? x1 e aqui vai ser 0, e aqui x2 e aqui vai ser 0. Aqui no caso vai ser maior ou igual, né? Tá ok? Aqui então nós já concluímos a montagem, né? Fizemos a modelagem e colocamos isso aqui de uma forma que o Excel consiga interpretar e entender, né, como sendo uma fórmula, tá? Então tudo que for sendo colocado aqui em termos de produção, ó, você já vai conseguindo acompanhar se ele está satisfazendo as situações, né, que nós colocamos aqui em termos de restrição, né? E se a gente vai conseguir alcançar um lucro máximo bem aqui. Ó, olhando para cá, você está vendo que ele já ultrapassou, né, o 1.200, tá? Então eu vou zerar aqui de novo e vou agora abrir o Solver para a gente fazer a resolução dessa atividade, tá? Vamos aqui em dados, Solver, tá? Ele vai abrir aqui uma caixinha, ó. Ele vai te pedir primeiro, ó, definir o objetivo, quer dizer, ele quer a função objetivo, tá?
Então a função objetiva nossa é essa daqui, ó, que já foi montada, tá? Dê um igual aqui, ó, D18 já está aqui, tá? No caso, nós queremos maximizar essa função, então já está aqui assinalado. Nessa célula de variáveis, o que ele quer são as variáveis de decisão. Então você respeita, né, a forma que você montou a função objetivo na mesma sequência, né? 1000x1, então x1 vem primeiro, tá? x1 aqui, né, no espaço vazio também, ponto e vírgula, para a gente indicar a segunda variável de decisão. Tá ok? Então, seriam essas duas aqui. O próximo passo é montar a restrição. Então, a gente vem aqui, ó, sujeito a, né, sujeito às restrições. Vou vir aqui adicionar. Referência de célula, quer dizer, onde é que a função a restrição está montada, né? No caso aqui, essa primeira, né, 20x1 mais 30x2, ela está bem aqui. Ó, menor ou igual, bem aqui, não é? E a restrição, 1200, tá? Adiciono. Próxima, x1 menor ou igual a 40. Próximo, x2 menor ou igual a 30. Próximo. Agora vamos para as de não negatividade, né? x1 maior ou igual, lembrando, ó, tem que modificar aqui, tá? Adicionar. E aí o próximo, x2 maior ou igual a 0 também, tá? E aí dou um OK. Pronto, aqui constam a função objetivo, as variáveis de decisão e as nossas restrições, tá? Aqui eu posso colocar o método simplex, tá? Que é o nosso de programação linear que a gente está utilizando, e peço para ele resolver, tá? E ele vai fazer uma resolução e vai fazer uma proposição, na verdade, solução, tá? Vamos ignorar o restante aqui, vamos só manter a solução do solver, dar um OK, tá? Pronto, ó. Aqui nós temos a nossa solução. Aqui no caso, o lucro máximo, né, que a função consegue alcançar seria de 69 mil, tá? Na situação em que o empresário decidisse produzir 15 unidades de X1 e 30 unidades de X2. Perceba que toda a disponibilidade de hora, né, de recurso, está sendo já alocada, então não há ociosidade nisso aqui, né? Estamos atendendo às situações de x1 menor que 40, x2 menor do que 30 e as situações também de não negatividade, tá? Com isso aqui, você já soluciona, né, o nosso problema, já consegue fazer a proposição do que seriam as decisões ótimas aqui, tá? Essa é a forma mais direta, mais prática de você solucionar isso aqui. Você pode tornar isso um pouco mais automatizado? Sim, você poderia, né? Bastaria você fazer um outro campo aqui do lado, por exemplo, tá? Que você elencasse os parâmetros, né? No caso aqui, como parâmetros, nós temos quem, né? Parâmetros aqui, as nossas constantes, tá? Eu vou ter o 1000 como sendo um parâmetro, eu vou ter o 1800 como sendo um outro parâmetro, né? E aí essa minha armação de fórmula aqui, ó, como eu coloquei o 1000 aqui, né? Ela pode ser substituída, né, pelo campo de parâmetro aqui, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu chegar a uma outra questão também de maximização, eu posso simplesmente fazer a modificação dos parâmetros aqui, tá? Que ele já vai fazendo a função objetivo bem aqui, tá? Agora lembrando, né? Não aconselho que a gente faça assim, eu aconselho, a gente pode fazer isso aqui da forma automatizada, mas a gente tem que sempre ter atenção na função objetivo, em como ela vai se comportar, tá? Se tiver mais alguma outra variável, né, se forem 3, x1, x2, x3, você coloca aqui um outro espaço para outro parâmetro e considera aqui também uma nova soma e uma outra multiplicação. Se você fizer para 5, por exemplo, variáveis, mas só for utilizar duas, você pode deixar os demais campos zerados, né? E como isso aqui vai ser uma multiplicação, ele automaticamente vai zerar e não vai entrar no modelo, tá? Pois era isso, tá? Eu acho que a gente conseguiu aqui dar uma noção básica, tá? Tem coisas que você pode fazer posteriormente, se quiser deixar uma planilha automatizada, fazer alguma verificação, tá? Você pode utilizar aquelas funções condicionais do Excel para que ele possa fazer alguns apontamentos, né? Se você ultrapassa, por exemplo, a quantidade de horas
né? Se for maior do que 1200, por exemplo, é só colocar aqui 20, ó. Ele já sinaliza, olha, tá vermelho, então já ultrapassou a quantidade de horas. Você pode colocar isso aqui para ser verde, caso não ultrapasse, tá? São outras combinações aqui, mais para trabalhar o visual, tá ok? E pratiquem essa atividade com aquela lista, né? São 11 questões, se não me engano, 11 ou 13. E pratiquem o uso aqui dessa ferramenta, tá bom? Nós vamos fazer mais usos mais na frente, ok? Até mais!